Fala galerinha do Edificar, tudo certo com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar falando sobre a nossa série de água, né? Nós vamos falar só que agora da água juntamente com o saneamento básico. E bom, quando se fala em saneamento básico, nós notamos como o nosso país ele ainda é carente em relação a essa oferta. Dessa série de medidas que se tornam os locais habitáveis, medidas essas que, como o próprio nome já diz, elas são, né, básicas. Segundo o Instituto Trata Brasil, mais de 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a esse serviço, embora paguem por ele através dos impostos, como por exemplo o IPTU, que é o imposto predical e territorial urbano, que é o que significa essa sigla, né? IPTU. E, e as taxas de saneamento cobradas pelas empresas responsáveis pelo tratamento de esgoto e de água, isso só leva a inferir que pagamos por um serviço que não nos é oferecido de forma igualitária. Dentre os serviços oferecidos pelos saneamentos básicos, destacamos três, que no caso a gente vai ter o tratamento de água, o tratamento de esgoto e a coleta e tratamento do lixo, né? Então a gente pode ver aqui a importância, né, do saneamento básico. A água resultante do tratamento oferecido por uma estação de tratamento, que é chamada de ETA, pode ser encaminhada para uma estação de tratamento de água para se tornar potável, mais uma vez. E é o que está acontecendo em algumas cidades paulistas, em consequência da crise hídrica que vem acontecendo no estado desde o final de 2014. O reaproveitamento dessa água também pode ocorrer nas hidrelétricas, repondo-se a água que está sendo utilizada para gerar energia, por exemplo. Então, essa daqui é uma das que a gente chama de ETA, né, que é a estação de tratamento de água. Então, nesse caso, eles pegam a água que está ali poluída, que tem fezes, do esgoto, né, em geral, elas passam por um tratamento e a gente pode utilizar para beber novamente, mesmo parecendo impossível, né? Mas a gente pode voltar a beber, ou como eu disse, a gente pode aproveitar elas para usar na hidrelétrica, devolver, né, para as barragens, para que a gente possa gerar energia com elas. Se todo cidadão tivesse acesso aos três serviços, o investimento em saúde pública seria menor, já que com as condições mínimas de saneamento, a população teria mais acesso à água de boa qualidade, o lixo não seria armazenado de forma incorreta, os esgotos não seriam despejados em rios e lagos, trazendo essas consequências que a gente conhece. Então, consequentemente, não poluiria, né, a água, principalmente doce, que é o que a gente utiliza, né, para as nossas atividades diárias, beber água, lavar roupa, fazer comida, né? E muitas dessas enfermidades que têm acometido centenas de pessoas não, não ocorreriam. O Instituto Trata Brasil revela alguns dados assustadores em relação ao saneamento básico do Brasil. E alguns deles são, no caso, apenas 39% do esgoto do país é tratado, 37% da água do Brasil é desperdiçada, né, lavando calçada, lavando carro, coisas que a gente poderia usar para outras coisas. A gente poderia, por exemplo, se você quer lavar uma calçada, coloca um balde, pega a água da chuva, né? No caso,
apenas 48% da população tem acesso ao serviço de coleta e tratamento de esgoto. E mais de 3,5 milhões de brasileiros despejam o esgoto de forma irregular, no caso, principalmente, né, como a gente está vendo na imagem ali de cima, em córregos, rios, e acabam poluindo esses ambientes. Bom, aqui nós temos nessa imagem como ocorre, né, o tratamento da água, né, para que a gente possa utilizar ela mais à frente. Então, olha só, o tratamento da água, antes que ela chegue, né, na nossa residência, aos prédios, estabelecimentos comerciais ou a qualquer outro lugar, ela passa por várias etapas de tratamento que retiram as impurezas e matam os micro-organismos que podem nos provocar algumas doenças. Por isso, é tão importante economizar a água que vem das estações. Ela apresenta as condições ideais para o consumo. Então a gente vai ver aqui agora como é que ocorre essas etapas, né? Então, primeiro, nós temos ali da esquerda para a direita. O que vai acontecer? A gente está vendo que tem ali uma represa, né? E a gente tem uma adutora de captação que vai retirar a água do rio. Só que provavelmente esse rio, pessoas tomaram banho, animais fizeram suas fezes ali, né? Lixo pode ter caído. Então, antes que a gente pegue essa água para beber, ela precisa passar por esse tratamento. Então, vamos ali para o primeiro tanque, lá embaixo, na esquerda, né? Tá escrito ali assim, ó, sulfato de alumínio, cal e cloro. O que vai acontecer? Bom, nessa etapa a gente chama de coagulação. A água ela é recém-chegada e ainda contém muitas impurezas. Recebe duas substâncias, ou dependendo também de alguns lugares, recebe até três, o hidróxido de alumínio e o cal hidratada. Essas substâncias formam ao reagir com a água uma espécie de gelatina, permitindo que as partículas de sujeira comecem a se agrupar ou a se reunir e elas vão começar depois com o tempo a afundar, né? Que isso vai passar para uma próxima etapa. Na segunda etapa, nós temos a floculação, que é no caso quando as partículas de sujeira começam a se acumular. Dizemos que está ocorrendo a floculação quando grandes flóculos de sujeira ficam na superfície da água ali, né? Na terceira etapa, que seria ali no terceiro quadradinho da esquerda para a sua direita, né? Nós vamos ter a decantação. Então, o que seria? Após se formarem, né, esses flocos, eles vão se tornando mais densos, ou seja, mais pesados do que a água. E eles vão começar a ser depositados no fundo do tanque, porque eles vão pesar, né? Ao final dessa etapa, a água já está mais limpa e a transferência para um novo tanque vai acontecer, que no caso é aquele tanque que está ali na direita, que seria o último, né? Aonde a gente vai ver o que vai acontecer lá. Bom, na quarta etapa, que seria a filtração, a água que já está separada das impurezas passa por várias camadas formadas por carvão, cascalho e areia. Ao passar por essas camadas, as impurezas que não decantaram serão retidas, em alguns não decantaram, serão retiradas. Em alguns casos, a gente vai ter até ovos de parasitas também que podem ser retidos nessa região, como de vermes e tudo mais. Bom, e por último, ali em cima a gente tem como se fosse um cone, né? Que tem uma setinha azul apontando. A gente vai ter a cloração e a fluoretação, né? Então, o que vai acontecer?
essa etapa ela vai se tratar de duas etapas químicas muito importantes, pois o cloro ele mata os micro-organismos que são prejudiciais à nossa saúde. Já o flúor é adicionado para incorporar para a saúde dos nossos dentes. Ambas as substâncias, porém, só podem ser adicionadas em uma quantidade mínima, em uma grande concentração, torna-se nociva à nossa saúde. Então pode perceber que esse tratamento de água ele é de extrema importância e também ele ajuda, né? E ele é demorado e ele ajuda a gente a ter uma saúde melhor, beber, né, uma água melhor. Então, quando você vê uma torneira pingando, quando você vê alguém desperdiçando água, seja tua mãe, teu pai, tenta orientar eles, não tenta mandar neles, né? Tenta falar, olha pai, mas isso aí não é certo. Vamos coletar água aqui da chuva quando vier, né? Então a gente faz isso para tentar amenizar essa perca, né, de água que a gente tem diariamente no nosso planeta, certo? Então, logo depois, a gente tem ali embaixo o reservatório, que é onde vai ficar a água que já foi tratada, e essa água ela pode ir para uma caixa d'água, né? Que ali é a adutora que vai levar para a caixa d'água e depois leva para nossas casas, fábricas e tudo mais. Sem esse tratamento, né, a gente teria muitas doenças, como por exemplo, algumas doenças elas podem ser transmitidas, né, pela água. Bom, nós temos, em virtude, né, disso, desse tratamento de água, evitar certas doenças que a gente pode pegar através da água não tratada, como por exemplo aqui, né, a gente tem a cólera, né? Então, olha só, em virtude da defasagem do tratamento de água no Brasil, em alguns países no mundo, inúmeras doenças são vinculadas pela água. Algumas delas, como a cólera, em meados do século XIX, levaram centenas de pessoas à morte no território brasileiro. Por exemplo, em Recife, né, nos tempos da cólera, que foi em 1856, uma terrível epidemia tomou conta da cidade, dizimando a população e provocando pânico geral, né? O primeiro caso de cólera na capital de Pernambuco foi registrado em 28 de janeiro de 1856. A vítima faleceu em apenas 24 horas. Todos os esforços empreendidos por médicos e autoridades locais para deter o avanço da doença foram inúteis. Isso foi o começo nos 3 primeiros meses daquele ano, a cólera matou 3.338 moradores da cidade de Recife. É o equivalente a cerca de 5% da população. Então, né, para vocês perceberem que isso é um caso sério, né? Uma outra doença também que a gente tem é a leptospirose, que ela vai ser passada também, né, através de bactérias que existem na urina dos ratos e que se você tiver um ferimento e esse ferimento entrar em contato com, ou no caso até uma mucosa da sua boca, do seu nariz, dos seus olhos, entrar em contato com a urina de rato, e o rato estiver contaminado com essa bactéria, você pode pegar leptospirose. Outra doença também que é associada à água, que é uma das mais clássicas, é a amebíase, né? Você pega ela faz toda uma trajetória no seu corpo e ela pode se alojar no cérebro, no rim, no fígado, no pulmão. Então, ela é uma doença bem grave, se for parada principalmente no cérebro, e pode levar a pessoa à morte, tá?
Uma outra doença também que essa é bem conhecida de nós brasileiros, né? É a dengue. Então, a dengue, você deixar a água parada, você deixar a torneira pingando, por exemplo, lá no quintal e ficar derramando em um local que tenha chance de formar uma poça de água, é tudo que eles querem. Aí a fêmea vai lá, deposita seus ovos, em cerca de alguns dias a gente já tem novos mosquitos voando por aí. Então, galerinha, isso foi um apanhado da nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom para vocês. Sempre fiquem com Deus e até a próxima. Ah, e lembrando, tá? A gente tem uma atividade para ser feita aí, que é sobre justamente a água, e nós temos também uma atividade que é para ser feita da, da água e o saneamento básico, certo? Dos dois assuntos que a gente já viu. Então, façam com calma, fiquem com Deus e agora sim, até mais. Tchau, tchau.